Olá, irmãos, tudo bem? Espero que o som esteja bom, porque eu tenho que usar isso aqui, porque senão o som sai muito fraco, muito ruim. E espero que vocês comentem aí, tá bom? Mas vou crer pela fé de que o som está saindo. Bom, nós iniciamos uma semana de oração poderosíssima. Por quê? Porque nós estamos falando do Evangelho primordial e único. Nós estamos falando e traçando desde a criação e passando pelos profetas, pelos homens de Deus, por Jesus, pelos apóstolos e Apocalipse. Essa semana nós estamos percorrendo todo o Evangelho. E o que interessante é, o sangue atrai a glória. Nesses dois primeiros dias, nós fizemos poderosas colocações bíblicas de que o único caminho, dentre tantos caminhos que as religiões ditam, porque os ditames das religiões, de tantas doutrinas, e o outro com outras doutrinas, e o outro com outras doutrinas, levam as pessoas no caminho que Satanás quer para as doutrinas. Essa é a dor. Essa é a dor de Jesus. Essa é a dor do Espírito Santo. Vocês aqui no YouTube também. Porque não há lógica. Quando se prega uma boa convivência entre irmãos, quando se prega cuidar do seu corpo, luz solar, não comer carne, tudo isso tem seu caminho, tem seus benefícios para a terra, para a nossa vida. E as pessoas começam a juntar todo esse pacote para a salvação e santificação nossa, do ser humano. Então eles procuram fazer, amando de Satanás, porque não é amando de Deus. Orientação é uma coisa, salvação e santificação é outra. Eles retiram da igreja, tanto é que vocês não ouvem falar do que nós estamos pregando. O sangue. O sangue atrai a Deus. Só o sangue atrai a Deus. Você deixar de comer carne não atrai a Deus. Se você quiser deixar de comer carne, deixe, que faz muito bem. Se você quer tomar muita água durante o dia, é necessário. Não precisa de Deus avisar, a medicina avisa. Se você praticar exercício, qualquer um sabe que faz bem. Mas as pessoas estão trazendo todos esses ditames, e os ditames comportamentais. Agora mesmo eu estava falando com uma pessoa de Minas, estava tendo uma discussão se deve cantar ou não, com brinco, sem brinco, com maquiagem ou sem maquiagem, aquelas imbecilidades que nós estamos acostumados a acompanhar e a ver durante tantos anos, e não seria diferente hoje. Porém, as pessoas tiram o sangue de Jesus. O sangue perdeu o valor em nossa igreja. O sangue, o amor, o perdão, ele virou secundário. O Deus bonzinho virou motivo de chacota na boca de muitos irmãos e muitos líderes. Vocês pregam muito o Deus bondoso, o Deus de amor, e começam a retirar a Deus, a Jesus e o sangue do Evangelho. E é muito triste, porque isso é salvação. Muitos se perderão. Muitos dirão: Jesus, eu fui na tua igreja, eu guardei o sábado, eu estudei a lição, outros eu falei em línguas, eu fiz... Jesus falou: eu não te conheço, cara. Por que não conhece? Porque não compreendeu a maravilha do amor de Deus, do sangue de Cristo, e não se purificou no sentido de amar ao próximo como a Ele mesmo. Amou as doutrinas como a Ele mesmo.
amou a igreja acima de Deus, amou os estudos da lição acima de Deus, não compreendeu, não quis compreender o valor e o único valor que é o sangue de Jesus. Não tem outro caminho. Ah, irmão, eu cresço na fé sim, porque eu peço perdão dos meus pecados. Pedir ou não perdão não quer dizer nada. Pedro diz: se pedirdes perdão, ele é fiel e justo. Se não pedir, já é sabido que o sangue me lavou e perdoou os meus pecados. Não é a minha confissão. Não é o meu. Sabe por que não é a minha confissão? Porque você é canalha. Porque eu sou canalha. Porque se eu não atendo alguém, se eu menosprezo, humilho alguém, aí eu chego no meu quarto e falo: ai, Jesus, eu fui muito malzinho hoje. Como eu pequei hoje, Senhor. Canalha. Jesus não atende o nosso falar. A nossa boca é imunda e mentirosa. Por isso que Deus não ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso coração. Por isso que toda a terminologia da fé é o sangue. Por isso que Jesus não pauta no que você fala, no que você confessa. Por isso que Jesus não se pauta em igrejas. Por isso que Jesus não se pauta em doutrinas. Porque tudo isso misturado num saco de lixo é a mesma coisa. Por melhor que ela seja, por mais bondosa, por mais acolhedora que as doutrinas sejam. Porque só tem um caminho, uma verdade e uma vida. Porque só há uma possibilidade de eu ser lavado no sangue do Cordeiro. Já falei a palavra, ser lavado no sangue, só. Não é na igreja, não é nas doutrinas, não é muito menos no meu confessar. Lábios impuros, maldito o homem que confia no homem. Tudo que você fizer para mim é trapo de imundícia. É difícil entender essas colocações do Evangelho? É difícil você compreender que a maravilha de Jesus tira esse jugo e ele fala: coloque o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve. Mas não, vocês escolhem o jugo da igreja. Um dia eu estava falando com o irmão, ele falou, quando ele não conhecia sobre a graça, sobre o sangue, ia um pregador na igreja e chicoteava a igreja pelo que ela tem que fazer, comer, deixar de comer, porque ela tem que, aonde ela tem que caminhar, como ela tem que se vestir, como é que ele tem que falar. Aí ele pensava, ele falava: é isso aí, pregador de Deus. Esse povo é um povo morno, chicote neles. Sentia prazer. Tudo em vão. Pregações legalistas, pregações de homens que oram. Orar não quer dizer nada. Homens batizados não quer dizer nada. Homens que formaram-se em teologia não quer dizer nada. Enquanto você não se desapegar de tudo isso, dessas igrejas, desses homens, desses líderes, desapegar dos estudos, quando isso não fizer parte da tua vida, mas Cristo fizer parte dela, meu amigo, aí a colocação é outra. Aí você vai na igreja bem, ouve um homem pregando, se ele está pregando bobagem ou não, para você tanto faz, porque você não está arraigado naquilo, você está arraigado no sangue de Jesus. Para vocês do YouTube também. Porque é o sangue. Hoje nós vamos falar sobre Satanás versus o sangue. E Satanás sabe que é o sangue. Ele não é trouxa, ele pega os trouxas. Ele consegue levar as pessoas a se macumunarem entre si, criando igrejas teológicas, não cristãs. Igrejas que não foram aspergidas pelo sangue do Cordeiro, mas igrejas que são alimentadas por doutrinas. Agora, o que Jesus diz? Agora nós vamos falar um pouco sobre
o tema de hoje e o tema da semana, que é o sangue atrai a glória de Deus. E nós aprendemos esses dias que tudo e todos os momentos que o sangue foi derramado, Deus desceu. Assim foi com Moisés, quando ele aspergiu o sangue nos 3 milhões de pessoas. Nós falamos sobre isso. Aí Deus disse a Moisés: você não precisa mais subir ao monte, agora eu desço. Eu vou descer entre vocês e farei morada no meio do meu povo, por causa do sangue. Falamos de outros momentos de Abraão. Foi o sangue, o altar e o sangue. Falamos do Pentecoste, que desceu como língua de fogo nos discípulos, que não foi porque eles oraram, porque eles estudaram, por nada. O fogo desceu porque a cruz do Calvário há poucos dias tinha acontecido e o sangue tinha sido derramado, e aí Deus desceu novamente à terra. Finais dos tempos, Laodiceia, Jesus vai vomitar essa igreja metida, uma igreja petulante, pomposa, que se acha. Aí Jesus vem e joga em terra e diz: vocês não conhecem o sangue, e eu vou vomitar vocês da boca, porque vocês são abastados, ricos de doutrinas e de afazeres. E aí, finais dos tempos, só quando o povo, ou um povo que vai ser a minoria, sempre foi, vão derramar o sangue do Cordeiro na terra, pela fé. Essa atitude desse conhecimento, dessa dependência de ser lavado por Jesus, pelo sangue, por nenhuma doutrina, por nenhum confessionário, como se confessam para padres, querem se confessar para Deus, achando que isso vai remir os pecados por falar. Não existe isso. Não é bíblico, é antibíblico, é satânico. Porque o que perdoa os seus pecados é o sangue. Não é o que você fala. Mas eu ouço isso há 32 anos. E essa praga já dominou a igreja, e nós vamos pregar, e Deus vai levantar pessoas pelo poder do sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 5. Olha o que diz. João 1, verso 5, depois você medita nesse livro. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Então João está falando, essa é a mensagem que dele, Jesus, ouvimos, e agora eu estou transmitindo para vocês. Deus é luz, nele não há trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e assim não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, que é Jesus, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, amando uns aos outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Confessado, não confessado, abandonado, não abandonado. Porque esse papo de abandonar pecado, ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque se a pessoa manda alguém tomar naquele lugar, aí Jesus te purifica, você fala, ai meu Deus do céu, aí você, tá bom, se arrepende, não quer mais. Aí daqui uma semana você vai, manda de novo a mesma pessoa, discute, briga, você repetiu o pecado. Então, se Jesus não tivesse morrido, ai de nós. Porque não adianta eu abandonar um pecado e cometer outro. Porque os crentes hoje pregam o seguinte, você não pode repetir pecados. Você tem que pedir perdão e abandonar. Agora, ele está te autorizando a cometer um novo pecado. O que é um novo pecado? Não pode ser aquele.
E aí começam a delinear o que você tem que fazer na vida e você, muito besta, cai na conversa dele. Então nós estamos pregando para você largar a mão de ser besta, cair aos pés de Jesus. O problema de pecado, ele que cuide do dele. O pecado da igreja, ele que cuide dela. O teu pecado com Jesus é você e ele. Só. Não cabe a ninguém mais. E se vale falar, não confesse seus pecados, que vão te massacrar. Vão acabar com a tua vida. Então, você e Jesus. Ele é o teu terapeuta. É o sangue dele que promove o perdão dos seus pecados. Aí vem a igreja bastarda. Aí vem a resposta para ela. Se afirmamos que estamos sem pecado, 1 João 1, 6 a 8. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o que eu falei agora, eu tinha falado Pedro, mas é João, 1 João, me desculpe. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando você aprende que a igreja guarda mandamentos, guarda a lei, ela mente. Ela é usada por Satanás. Ela é mentirosa, porque se você guarda a lei, você não tem pecado. E aqui Deus diz, se você diz que não tem pecado porque guarda a lei, porque a transgressão da lei que é pecado, se você diz que guarda, você não peca, aí você está fazendo Deus de mentiroso e a sua palavra não é de Deus. Agora, se você confessar aos homens que você é um pecador, que ele é um pecador e que nós precisamos do sangue para sermos purificados dos nossos pecados, se isso ocorrer na sua vida e na minha, tenha certeza de que você é um filho de Deus. Tenha certeza que Deus é contigo. Tenha certeza que Deus está te perdoando, te cuidando, te animando, te levantando e confrontando Satanás e te cercando. Depois vou falar na próxima pregação sobre isso. Então você entendeu o que a Bíblia diz, pessoal do YouTube também. Levítico 14, deixa eu colocar aqui. Agora tem que achar o Levítico, né? Normalmente eles somem. Vamos lá. Eu vou contar. Eu confundo o Levítico com o Eclesiastes, eu sou uma benção. Eu vou contar o que está ali, depois a gente procura e você pode ler e estudar. O sacerdote, amanhã vai ser muito poderoso, hein? Vocês têm que ficar ligados e não pode perder essa série. Você não pode perder essa série. Vamos lá. Levítico 14. A partir do verso 1. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. E a pessoa foi curada. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, e um pedaço de madeira de cedro, de ísopo, sejam trazidas em favor para que ele seja purificado. Então aqui tem toda a história. E eu vou contar a história, para você entender.
O sacerdote pegava um pau de cedro em forma de cruz. O leproso vinha e pedia para ser purificado. Pedia para ser perdoado. Porque o símbolo na época do leproso era símbolo de pecado. E depois você sabe na história de Jesus que ele curou os 10 leprosos. Só um voltou e Jesus falou: vá ao sacerdote como oferta, mostrando que ele era o Messias e que ele curou o leproso e que só ele podia fazer isso. Por que só ele? Por causa do sangue. Porque nessa historinha, pessoal do YouTube, Deus manda matar dois passarinhos. Ele mata um, escorre num vaso de barro todo o sangue da água. Ok? Ele pega um cedro em forma de cruz e pega a ave viva e o cedro e mergulha no sangue, representando a morte e a ressurreição de Jesus. E ele mergulha os dois e depois ele vai aspergir no leproso o sangue 7 vezes. Simbolicamente, algo maravilhoso. Porque Jesus acabou, dentro dessa simbologia toda, derramando o seu sangue por 7 vezes. A primeira vez no Getsemane, quando ele suou o sangue. A segunda vez, bateram nele, quando eles estavam no conselho de judeus, bateram ele até sangrar. Depois, na terceira vez, a coroa de espinhos e o levaram a Pilatos. Depois, a quarta vez, o chicotearam entre o povo, descendo o pau nele, arrancando o sangue dele. A quinta vez pregaram-no no madeiro, derramando o sangue dele. Depois martelaram a sua mão, derramando sangue. Depois os pés, derramando sangue. Depois cortaram o seu lado, derramando sangue e água pela 7ª vez. E quando fazia-se essa aspersão, o leproso era curado. O sangue. Sempre o sangue. Não há doutrinas, não há regras, não há comportamentos, não há normas que supere o sangue. Por isso a importância, meu Deus do céu, de vocês abandonarem a falácia de que o amor de Deus não é tudo isso, que Deus tem ira e que Deus tem justiça. Na cabeça desses leprosos, desses doentes, é uma visão equivocada que eles têm de Deus, mas não tem essa forma equivocada, porque Deus deu sangue para purificar-nos dos nossos pecados, nós lemos em 1 João. Depois de tudo isso, eles jogam o óleo na cabeça do leproso, aí mistura o óleo e o sangue, ele sai dali limpo da lepra e ungido pelo Espírito Santo. Deus não brinca. Deus não tem 2 caminhos. Deus não tem 18 caminhos. Deus não tem 22, 25 doutrinas. Deus tem salvação e santificação. E ela é baseada onde? No sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. E aí ele sai com o resultado. E a unção, veja que interessante, o óleo da unção do Espírito, ele veio sobre Pentecoste depois do sangue. Quando Deus me chamou, ele derramou o seu sangue sobre mim. E ao chamar o Sherry, ele derramou o seu sangue e me perdoou. Eu não confessei nada. Eu nunca confessei. Eu fui perdoado pelo sangue do Cordeiro. E em seguida, ele derramou o seu óleo na minha cabeça. E simbolicamente o Espírito Santo veio sobre mim. E a partir daqueles momentos eu comecei a frutificar o fruto de Deus. Comecei a levar o sangue e a salvação de Jesus para dezenas e centenas de pessoas. Em praça pública, na penitenciária por 2 anos, depois eu vou contar sobre isso, numa casa de aidéticos, eram 5 casas
que na época todo mundo tinha medo de chegar perto, eram os leprosos da época, naquelas décadas de 90. Nós levamos o amor de Jesus para aquelas pessoas onde tinha homossexuais, travestis, você via de tudo ali, drogados. Mas era a unção do Espírito. Eu não conhecia a igreja, nunca fiz questão de igreja e não faço questão de igreja. Para mim, igreja e nada é a mesma coisa. É um lugar onde tem pessoas que eu amo e que eu vou dividir ideias, conversas, pregação, necessidades um do outro, a gente trocar figurinhas, informações para podermos entre nós ajudarmos uns aos outros e aqueles que fora da igreja também precisam. Então minha vida foi assim, sempre foi assim. E eu tenho uma alegria sem par. Não me orgulho porque não sou eu, é o sangue. Não me orgulho das coisas que eu faço porque não sou eu, é o óleo da unção do Espírito Santo. Sem isso, o velho homem volta. E o velho homem voltando, aí eu serei e terei uma outra mentalidade, um outro propósito de vida, outros segmentos. Como eu mantenho-me purificado pelo sangue do Cordeiro, pelo amor, eu me constranjo pelo amor que ele tem por mim, não pelo amor que eu tenho por ele, que eu nem sei se eu tenho, mas eu tenho porque o Espírito está sobre mim. Porque quando nós largamos o sangue e abandonamos o óleo e voltamos ao velho homem, à velha criatura, as coisas de Deus não me darão mais prazer. E as coisas do velho homem, sim, da minha carne me darão prazer. Mas como eu permaneço no óleo, permaneço na certeza de que sou purificado pelo sangue do Cordeiro todos os dias, todas as horas, eu me permaneço na videira verdadeira. Então, queridos, que de uma vez por todas você possa entender que tudo o que for levar para você, ouça, se for bom, ótimo, vai fazer parte, mas só creia e olhe em Jesus, porque os homens podem acabar com você, as igrejas podem deixar você neurótico e te afastar de Deus, porque ela não tem poder de te unir a Deus. Quem tem poder de unir a Deus é o Espírito Santo. Você, o Espírito e Jesus. Esse trio é que tem que sobreviver. Agora você vai abençoado na igreja. Não vá na igreja buscar bênção. Não. Sê tu uma bênção. Esse negócio de chorar, eu vou na igreja pedir oração, é jogar toda a fé, toda a confiança em templos, em empresas CNPJs, em homens. Mas se você purifica a tua fé no sangue do Cordeiro, nada te toca, nada te pega. E Satanás só tem medo e ódio de uma coisa: do sangue do Filho de Deus. Se você não come carne, se você vai para a igreja, se você estuda 7 vezes a lição, se você dá esmola, se você vai de quarta, sábado, domingo, Satanás não está nem aí. Mas se ele perceber que no quarto escuro está um homem dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, batendo no peito, aí você vai ver o inferno se levantar contra você. Mas aí vai ter a boa nova. E essa eu vou dizer amanhã, tá bom? Vou falar a cerca que protege a alma lavada no sangue. Esse é o tema de amanhã. A cerca
que protege a alma daqueles lavados no sangue do Cordeiro. Paz e graça, vou subir para o YouTube e compartilhe. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E é o evangelismo que você estará fazendo, tá bom? Que Deus te abençoe, paz e graça. Meu nome é Sherry Filho, até amanhã, na sequência da semana de oração. O sangue atrai a glória. Tchau.